Amigos se encontram para conversar sobre a arte de estudar os céus e explicar a Terra. Conversam sobre o passado, o presente e um possível futuro, num mundo quase novo de uma nova era, tirando conclusões para novas inclusões. Dizem ouvir as estrelas, quando se encontram na lua cheia. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está de dia, tarde ou de noite. Estamos mais uma vez nos encontros da Lua Cheia, né? E hoje é dia 19 de agosto, e a Lua Cheia vai se tornar cheia às 15 horas e 25 minutos. E como todos os meses, nas Luas Cheias, né? Convido amigos para bater papo, conversar sobre coisas da vida por aqui. E essa Lua Cheia especial, porque vai fechar a primeira temporada. Foram 12 encontros da Lua Cheia, então fechamos 12 meses. E depois uma nova temporada a partir do mês que vem, na outra, eu achei de setembro. E hoje, para encerrar evidentemente, essa nossa temporada, né? Convido, como sempre, amigos, essa amiga fantástica, adorada, filha, amiga e colega, Titi Vidal. Titi, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Obrigada. Eu achei. É sempre isso aí, né? Fico muito orgulho de você, né? Tenho sempre muito orgulho de você. Você leva a cirurgia, ele fez a cirurgia e faz valer, né, nossa profissão, nossa atividade profissional que tem. Não sei que tem um mal vista, mas tem um mal de lugar, eventualmente. Então você vai pagar muito para essa carreira, mas muito obrigado antecipadamente já. Tem uma posição mais ainda já, uma posição que eu posso agradecer em nome da cirurgia. Agradeço para você. Mas começando o nosso bate-papo de hoje, né? Perguntas que eu faço para todo mundo no começo. Titi Vidal, quem é você? De onde você veio? O que você viu? Vamos lá, né? Começou de Oliveira, uma história longa. Pode Não sei, vai escutar, vai sempre tem que ver história. Sempre tem uma história, né? Eu até costumo brincar quando a gente atende alguém que é de Gêmeos, né? E a gente pergunta o que você faz, nunca é uma coisa assim, que tipo, a pessoa, eu faço uma coisa, sou uma coisa, sempre tem uma história. Então, sempre tem uma história. Sou mais advogada, que virou astróloga, né? O Robson previu isso, né? Eu lembro sempre daquela consulta que eu estudava com você falou que eu ia ser astróloga, eu me lembrando de ser advogada, não, vai fazer direito. Ainda fui assistir um tempo, ainda fiquei lá. Mas, enfim, e aí a astrologia me levou para muitos lugares, entre eles o jornalismo, né? Por conta dessa vontade de defender mesmo a astrologia, de estar na mídia. E, enfim, então, também toda a minha trajetória em comunicação. E vivo de astrologia, né? É disso que eu vivo, de astrologia, apesar de ter meus múltiplos interesses e continuar estudando sempre. Para dentro da astrologia, você tem múltiplas funções, como tu és Juliana. Com certeza. Como atende também, da aula. Do aula, produz conteúdo, também, né? Criei o primeiro podcast de astrologia que teve no Brasil, foi o Força da Semana, que era na Deezer, depois o Astrológicas, que eu apresentava coisa da família, que foi super legal. E, enfim, diversas mídias, né? Sou colunista do UOL hoje, mas já passei por coisa impressa, revista impressa, televisão, podcast, enfim, muitas coisas. Que ótimo. Você fez um trabalho tempo atrás, né? Uma tese sua, né? Com relação à mídia, né? Na astrologia, né? Eu me diga uma coisa, a gente sabe que a astrologia, né? As pessoas têm interesse desde que surgiu a astrologia, né? Por que tanto interesse que suscita a astrologia? O que você entende disso? Pois é, né? Isso é uma coisa que, assim, a gente vai para outros lugares, mas eu acabo sempre voltando para os mesmos. Porque, de alguma maneira, assim, a gente vive constantemente esses ciclos da natureza, que são ciclos psicológicos. Então, a gente está ali, né? A astrologia ela é o estudo dos ciclos, né? A gente fala assim, os ciclos celestes é a relação dos ciclos celestes com os nossos ciclos da Terra. Mas, na verdade, todos esses ciclos estão interligados. Então, eu acho que a astrologia ela ajuda muito a gente a entender quem a gente é, de onde a gente veio e para onde a gente vai. E até, né, quando eu fiz esse meu estudo, ele foi mestrado, né, de comunicação, eu fiz a pós, mestrado, fiz outra pós, sempre estudando essa relação com a mídia, em termos de astrologia, o próprio interesse pelo horóscopo, né, que tem também com isso, o que está acontecendo hoje, por que eu estou assim, né? Então, acho que a astrologia, ela exerce esse fascínio, principalmente porque é algo que ajuda a gente a entender, né, então ela explica.
Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem muito preconceito ainda, que tem, né, alguma coisa ali que, às vezes, as pessoas não sabem muito bem o que é astrologia, e é daí que vem muito do preconceito, né? Até a trajetória na mídia é muito nessa linha, para tentar esclarecer tudo isso, levar o que é astrologia, né? Como que ela pode ajudar a gente? E nesse, sobre esses trabalhos de astrologia, né, sobre astrologia na mídia, né, uma faculdade de jornalismo, né? Como é que foi essa faculdade? Porque os jornais sempre usaram muito astrologia, páginas e páginas, né? Eu não sei se ainda acontece isso, mas há tempos atrás se dizia muito que a seção astrologia, onde fosse, né, era das mais procuradas. Mas continua isso. Continue agora com a internet, a gente consegue mensurar, né? Então, nas páginas mais vistas em qualquer site, em qualquer revista, jornal, né, versão online, eles conseguem comprovar isso. Só que, por muito tempo, não era astrólogo que fazia a astrologia que estava nos jornais e na revista, né? E no meio do jornalismo, muitos jornalistas famosos me confessaram que escreviam horóscopo, né? Teve uma vez até que um jornalista super famoso, assim, a gente estava num jantar, né? E acontece essas situações assim, um vai no banheiro, tu vai servir e tal. E eu vi que ele começou a ficar desconfortável e tal. E aí ele chegou assim, bem pertinho, e ele falou assim, preciso te contar uma coisa. Eu escrevi horóscopo por muito tempo, sem entender nada disso. Eu falei, é mesmo? E como era, ele falava, eu pegava lá e falava das pessoas que eu conhecia e tal. Ele falou assim, tem outra coisa para te contar. Ele falou, uma época, tinha dois jornalistas em dois jornais importantes e eles se relacionavam. E eles mandavam um recado pelo horóscopo. Né? Então, ele falava do próprio signo, do signo da outra pessoa, e era assim que os horóscopos eram feitos. E hoje em dia a gente sabe que pelo menos assim, a maior parte dos certos, assim, a maior parte tem astrólogos que entendem pelo menos alguma coisa de astrologia fazendo isso. Mas é interessante. Os jornais sempre, a mídia sempre buscou a astrologia. E você fez uma tese sobre astrologia dentro do site, né? E como é que foi essa abordagem, esse impacto? Não foi muito fácil, não, assim, porque a astrologia ela ainda tem esse preconceito no mundo acadêmico, não sei se de lá para cá melhorou um pouco, talvez, porque algumas pessoas que fizeram depois de mim falaram que foi um pouco mais fácil, né, porque é isso, né, já abriu o caminho e as pessoas vêm atrás, mas tem toda essa tentativa, né, precisava justificar por que a astrologia é no mundo acadêmico, por que a astrologia é na mídia, e não tem nem o que dizer, né? Ainda que não fosse por outro motivo, só o fato de todas as principais revistas e jornais terem astrologia e portais hoje, né? Significa que algum interesse tem, é um fenômeno da nossa cultura, né? Mas eu acho que eu sai bem, dentro de todos os perrengues ali que eu tive, eu acho que deu tudo certo. E para mim ficou muito claro que assim, a astrologia combina muito com a mídia, justamente por conta dessa coisa cíclica, né? E aí, principalmente, não só o horóscopo, mas quando a gente trabalha hoje de falar do céu do momento e a gente conseguir. Sempre tem alguma coisa, como se fosse o próximo capítulo, né? Então, amanhã é outro céu, amanhã é outro dia, amanhã é outro momento, depois o planeta vai para outro lugar, é outra coisa sobre a qual a gente vai falar. Isso interessa muito para a mídia. E o contrário, eu também acho que é muito verdadeiro, né? Quando eu entrei no mestrado, eu queria atacar a mídia e dizer que a mídia era culpada de quem toda a marca da astrologia. E aí descobrimos no mestrado que a culpa é muito diferente da astrólogos e das coisas, mas a mídia ela pode ser usada a nosso favor, apesar da gente ver que muita gente faz bobagem na mídia, mas ela está aí, né? A gente tem um alcance, a gente está aqui fazendo um podcast, um monte de gente está ouvindo e talvez alguém que nunca ouviu falar mais profundamente de astrologia está ouvindo a gente, vai despertar um interesse e vai descobrir que a astrologia é uma área do conhecimento. Então, eu acho que a mídia está aí para ser usada. Que acontece muito hoje em dia, né? Mas são várias que acontecem na astrologia, né? Pelo menos a astrologia é muito banalizada, é extremamente banalizada. Sempre aconteceu os tempos de astrologia, sempre aconteceu nas fases, né? Uma das fases aconteceu na década de 90, né? 80 para 90, né? Desenvolveu eletrônico, sei coisa que acontecia também. Mas depois foi interessante, porque as pessoas que chegaram à astrologia para esse pessoal, que teve a sua jornada de televisão, continuava a própria mercado de beijar. Né? Então as pessoas buscavam aquilo, mas não era só aquilo, a astrologia. E depois buscavam fazer mais usos intelectuais de astrologia. Atualmente acontece essa mesma condição. Agora, é muito mais feroz, né? Essa colocação de uma astrologia banalizada atualmente, né? Até quando a internet pode favorecer a astrologia ou pode, de repente, estender muito essa fase de banalização?
Acho que as duas coisas, né? Eu acho que elas caminham junto, porque quando eu fiz o meu primeiro trabalho acadêmico, foi antes do mestrado, foi na minha pós-jornalismo, foi em 2011. Se a gente pensar no quarto ano, tem uma faz tempo, mas, né, assim, de lá para cá mudou muita coisa. Eu não tinha nem bibliografia onde consultar sobre internet e redes sociais. Eu tinha que fazer um trabalho baseado em entrevistas e análises. E foi muito curioso, porque na época, muitos dos astrólogos que eu entrevistei falavam que aquilo era uma bobagem, que não ia mudar a forma como as pessoas praticavam astrologia ou entendiam sobre astrologia. Muitos desses hoje usam mais na internet do jeito que a gente usa. E mudou tanta coisa que quando eu fiz uma outra pós, fiz mestrado, terminei em 2015, e aí terminei em 2020, 2021, uma outra pós em imprensa digital, eu fiz uma atualização de uma década, eu mudou em uma década, né? E lá atrás, eu achava que, assim, eu via esse lado, meu lado otimista, né, que eu tenho muito, né, falar isso aí vai ajudar, a gente vai poder contar para as pessoas o que é astrologia, porque no jornal, na revista ou no portal, até hoje a gente fica refém, né? Você lembra para o portal, você tem tantos caracteres dentro daquele tema pré-determinado. Só que no meu site, no meu Instagram, eu posso falar o que eu quiser, então eu posso explicar para a pessoa. Né? Então, eu acho muito legal a gente combinar. Então, tá bom, eu vou para um lugar onde eu vou ter mais visibilidade, a pessoa vai ficar interessada, vem aqui, e ela vai consumir um conteúdo mais profundo, né? Só que a internet está aí para todo mundo, então todo mundo tem as suas páginas. Então, a gente tem quem sabe de astrologia falando, quem não sabe de astrologia falando de astrologia, quem sabe, mas quer ganhar seguidor a qualquer custo, e aí vai fazer qualquer coisa para ganhar esse público, né? Então, a gente acaba tendo muito dessa banalização. Eu não sei, assim, faz tempo que eu não atualizo isso, mas a última vez que eu fui ver dados, a maior parte das páginas de astrologia com, assim, muitos milhões de seguidores não tinha astrólogos por trás. Né? Muitas coisas de meme, de piada, enfim, que às vezes até tem algumas coisas legais, quando tem alguma coisa, uma prova por trás, mas nem sempre é assim, né? Então, acho que ele está banalização. Como sou geminiana, né, eu oscilando assim, ai, nossa, né, que desânimo, tem dia assim, dá vontade de deletar as redes sociais e, deixa, né? Só que eu acho que a gente tem que seguir fazendo o nosso trabalho e, assim, mais do que combater, olha, não é isso, tem aqui para te contar o que é, né? Que o que é astrologia, como a gente viu só no dia, como isso influencia nada, e dar elementos para que as pessoas possam ter bagagem para diferenciar esse conteúdo. A gente sabe que não é todo mundo que vai conseguir, né? Tem gente que vai continuar, infelizmente, ali acessando aquele conteúdo achando que aquilo é astrologia, mas a gente faz a nossa parte. No caminho, eu sempre a astrologia chama atenção, as pessoas gostam de astrologia. Na astrologia do ano passado, né, o Alexei falou uma coisa muito interessante, né? Que as pessoas gostam mais de astrologia do que de astronomia. Gostam mais de astrologia do que de astrologia. Gostam muito de astrologia de modo como é que seja as coisas, né? Mas às vezes não precisa de tudo para o que é astrologia. E isso, a gente também colaborou, e é uma coisa que vem bastante tempo, margem de chamar. Agora, nesse meio todo da internet, hoje, né, confunde-se muito. Você pode filtrar o que é bom, o que é mal, o que é ruim. Né? Faço trabalho, faço isso trabalho. Mas é difícil filtrar tudo isso. Nem filtrar, nós fazemos esse filtro. É difícil derrubar, deixar claro que essas coisas que se fazem no dia não é o correto. O que falta para a gente poder fazer, nós, profissionais de astrologia, o que falta para a gente poder firmar mais esse astrologia? Lógico, elas podem, mas o que falta mais? É difícil, né? Porque, assim, eu vejo que, até pelos clientes, né, que não é só na astrologia que acontece isso. Né? Eu acho que tem uma questão de momento mesmo, de as pessoas quererem informação rápida, e a astrologia é muito complexa e muito profunda, né? Para a gente conseguir falar com todo mundo, por exemplo, a gente tem que falar de signo. Quando a gente fala de signo, é um recorte. Não tem problema de falar de signo, porque o signo é a nossa essência, está tudo certo, né? O signo solar. Mas é um recorte dentro da astrologia. Então, quanto mais profundo é esse conteúdo, a gente vai estar falando com um nicho maior. Eu acho que quanto mais a gente trabalhar esse público de qualidade, esse público acaba sendo um replicador daquilo. Eu acho que é o que a gente tem que continuar fazendo, porque até se a gente pensar no céu, não vai melhorar, né? A gente tem, então, em Aquário, a gente chega no Urano, logo mais vai estar em Gêmeos, então, essa velocidade de internet, de informação e de conteúdo rápido e superficial, eu tenho para mim que pode ficar pior.
Muito tempo, acho que sim, acho que sim. Então, acho que é isso, é continuar dando informação e a gente tentar assumir, né? Então, também acho uma coisa que eu faço muito isso, né? Assim que você faz também, que a gente, também, né? Essa coisa de agregar e de falar, ó, também tem essa pessoa, para a gente mostrar que a gente não está sozinho, né? Então, eu acho muito importante divulgar os colegas, replicar outras pessoas interessantes, tá? É interessante porque, quanto mais a gente fala que a astrologia correta, né? Porque tem seguidores, a gente não sabe esse processo, né? Mas parece que a linguagem atual da ciência da astrologia, vidas, por nós mesmos, né? Parece estar um pouco deslocada do que é o interesse natural das pessoas hoje em dia, como os próprios americanos, a beleza das coisas, né? E vendo isso, assim, jornalista, também, qual é a necessidade das pessoas hoje, em busca de conhecimento, não só a astrologia, e você faz faculdade atualmente de biologia, né? E você está vendo de perto os estudantes da sua biologia, né? Enfim, os estudantes que estão hoje. Como chamar a atenção dessas pessoas para a profundidade das matérias? Quando você faz biologia, você dá aula também em astrologia. Você percebe que as pessoas aí com timidez, porque aquelas biologia em uma semana, duas, no máximo, lá. Né? E como é que fica isso, biologia, essa questão da velocidade? Pois é muito difícil, porque é uma coisa geracional, é uma coisa, não é nem geracional, né? Porque a gente vê pessoas, inclusive da nossa idade, assim, que também querem mais rápido hoje em dia, né? Eu acredito que quanto mais as pessoas começam a lidar com aquilo na prática e percebem a complexidade que tem, elas param para olhar, né? Então, assim, a gente estava até conversando sobre isso antes de gravar, né? Que a gente tem alunos hoje em dia que já são astrólogos, por exemplo, que estão fazendo o curso de novo. Por quê? Porque talvez não fez uma formação que era tão profunda ou era uma coisa mais rápida. Então, eu tenho reforçado muito isso, sabe? Quando o pessoal começa o curso, é assim, olha, você quer mesmo fazer o curso comigo? Então, aqui o curso vai durar tantos anos, a gente vai ver dessa forma, a importância é essa. Porque a astrologia, né, para a nossa área, envolve muita responsabilidade, né? Assim, a gente pode traumatizar uma pessoa se a gente falar uma coisa do jeito errado, ou uma coisa que não é aquilo nem é, né? Eu, às vezes até é, mas a gente tem jeitos e jeitos de falar, de dar informação. Então, de novo, formação, conscientização e trabalho de formiguinha. Eu não tenho mais essa esperança de que a gente faz uma coisa que a gente atinge toda a humanidade de uma vez. É interessante da astrologia, né? A astrologia, né, lida com o comportamento humano também, mas ela usa muita previsão, né? E não é uma adivinhação, de todo. Mas as pessoas esperam um pouco dessa previsão. Teve fases da astrologia, até de 80, 90, ficou muito em pauta a questão de astrologia junto com psicologia, que são mais comportamental. E isso atrai muitas pessoas. Essa parte previsional, né, é uma coisa muito importante da astrologia. É muito importante isso, né? E vejo que, atualmente, as pessoas não estão muito ligadas com essa questão da previsão para as pessoas. Entretanto, né, você passa por isso, eu passo por isso. Hoje em dia, uma coisa que é interessante hoje é mundial, né? Muito interessante. Fantástico. Mas hoje em dia, parece que todo mundo sabe a astrologia mundial. Então, isso é uma coisa que me deixa bastante desconfortável até, assim, porque eu tenho informações bem outras, assim, mundial, eu estudei muitos anos com pessoas que são referência em astrologia mundial, continuo estudando, demorei muito para dar aula de mundial, porque eu falo, né, e, assim, não é uma coisa que se faz, é uma coisa que eu fico chocada, é que acontece uma coisa impactante, seja a guerra, seja a pandemia, seja o que for, as pessoas que trabalham de fato com o mundial demoram muito tempo para se manifestar sobre isso. Por quê? Porque a gente sabe que a gente para, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver se é esse aspecto mesmo. Por quê? Porque tem um monte de coisa acontecendo inicial ao mesmo tempo. Então, vamos parar e vamos tentar, vamos voltar nos ciclos anteriores, vamos entender o que é para olhar para frente com cautela. E aí, de repente, assim, no mesmo dia já tem gente anunciando um monte de coisa, e aí você fala assim, gente, mas né? O que é isso? E eu acho que a pandemia melhorou e piorou isso, porque quando foi em 2019, tinham umas pessoas aí dizendo que em 2020 a gente ia ter um grande ano, maravilhoso, já ano para a economia, porque Júpiter ia estar junto com o Saturno, então, o Sol, porque cada pandemia do Sol. isso, então ia dar uma melhorada na conjunção, Saturno, então a gente sabe que toda vez que acontece, se não tem doença, tem guerra, se não tem guerra, tem catástrofe, alguma coisa tem, né? E quem estuda mundial sabe que assim, então, é um Júpiter que ele, na verdade, expande aquilo que está, e isso é regra de básico, né? Assim, o planeta mais lento que está dominando ali, não é o planeta mais rápido que vai chegar no melhorar a história.
Várias pessoas falando, né? Ó, 2020 não vai ser isso, não, 2020 vai ser. Então, eu acho que teve um primeiro momento que separou quem é astrólogo mundial e quem não é, só que ao mesmo tempo despertou o interesse do público. Então, o público hoje quer saber de astrologia mundial. Assim, não precisa ir longe. Quando eu fiz o meu primeiro curso de mundial, eu peguei uma turma de 3 pessoas, terminei sozinha. Estudei 3 anos sozinha, com o Carlos Filho, né? Depois, quando eu fiz os cursos por muito também, começava grande, depois terminava pequenininho. As primeiras turmas que eu dei, eu tinha 2, 3 alunos. De 2020 para cá, é a segunda turma que eu estou de mundial, que são turmas maiores. Por quê? Porque hoje os astrólogos entenderam que não é eu sei o básico de astrologia e aí eu vou lá e falo, é diferente, né? As pessoas pensam que a sucessão serviço da prova é a mesma posição, uma parada da coisa, então a mesma coisinha de astrologia mundial. É bem diferente. Eu gosto tanto de astrologia mundial que são os motivos de eu estar estudando biologia, porque eu acho que a maior parte dos assuntos que a gente está falando e vai falar muito daqui para frente, a gente estuda na biologia. Então, seja a genética, que a gente está tendo um monte de revoluções ainda dentro da medicina, nos medicamentos, novas doenças, as questões climáticas, as questões de meio ambiente. Como eu gosto muito de falar sobre isso, e aí é meu lado, meu ascendente em Virgem, Saturno particular, né, pessoal? Eu não quero fazer com a biologia igual as pessoas fazem com a astrologia. Então, eu quero entender. Desde já e Então, eu quero entender tecnicamente tudo isso para conseguir relacionar, né? Tem outras coisas que eu quero relacionar, mas uma delas tem a ver com esse movimento de o que vem para aí nos próximos 20, 30 anos, né? E a biologia, eu acredito que traz muito disso para poder linkar. Porque é isso, né? A astrologia a gente junta com tudo, né? Então, tem um projeto da astrologia com vinho, por exemplo, até a astrologia e questões climáticas. Então, assim, do assunto mais cotidiano, o assunto mais relevante para todo mundo, a astrologia pode olhar, né? E eu, como Juliana, não consigo fazer assim, não, eu vou ficar aqui nesse recorte. Eu gosto muito da astrologia prática, por isso que eu gosto muito de fazer previsão, né? Nesse sentido de orientação, de entender caminho, não de fazer previsão fatalista. A astrologia, às vezes, a pessoa esquece um pouco dessa questão da previsão. É uma coisa importante, né? Você orientar a pessoa, você iniciar melhor o caminho à frente, isso é melhor, ou então simplesmente com discussões mais complexas. Sabe saber, né? Às vezes a pessoa fala, ai, não estou maluca, né? Estou realmente vivendo uma coisa assim. E tem umas coisas que são loucas até pra gente, né? Que é astrólogo, assim. Então, vou lá vivendo um trânsito chato, né? Pô, fica fácil. Só de saber, assim, que quando ele vai acabar, já dá uma coisa assim, né? A gente tá bom, eu preciso ter força para esse período. E o que tem de bom que eu posso fazer nesse trânsito para meio que equilibrar e compensar? E a gente perceber que a gente sente, né? É bem coisa de tudo que eu vou falar, mas assim, eu vivi anos, né? Você sabe que você gosta, eu vivi anos meus genuínos. Um dia eu acordei, assim, eu juro, assim, eu falei, gente, tem alguma coisa diferente, parece que eu tô respirando melhor, parece que eu tô mais disposta, eu olhei misturado assim pro céu, eu falei, gente, parece que tá mais claro. Eu falei que alguma coisa aconteceu. Quando eu entrei, tinha acabado o trânsito. Fazia tempo que eu não olhava, sabe? Quando eu olhei, eu falei, gente, faz uns dias que acabou definitivamente, né? E a gente sente. Então, a astrologia ajuda a gente a orientar a pessoa. Olha, você vai viver isso por esse tempo. E assim, talvez esteja ruim aqui, mas olha o que tem de bom aqui. Ou você pega a força para lidar com isso, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença na vida das pessoas. Ajudar a pessoa a administrar aquele tempo. Bem, mal, pior, tem que entender. Isso, né? A astrologia é uma previsão do tempo, né? Sempre de que agora, né? Agora eu tenho para começar, agora eu tenho para organizar, agora eu tenho que tratar com as pessoas, eu tenho que tratar sozinha, isso. Não deixa de ser isso, a astrologia. Tempos atrás, né? Eu atendia muito, eu atendi bem menos, eu quase não atendi, né? Mas tempos atrás, quando se faz orientação às pessoas, eu tenho muito orientais, mas tem previsão, né? Eu entendi, eu percebi que as pessoas eram mais abertas, né? A poder aceitar uma orientação, poder estudar um pouco a quantidade de equipamento. De tempos para cá, recentemente, né? As pessoas parece que não estão abertas tanto assim a fazer mudança de comportamento, a entender e aceitar seus sofrimentos, seus comportamentos. Isso se deve ao quê? O que se entende? As pessoas não aceitam mais que você as oriente. Como se a pessoa soubesse mais da sua vida do que si mesmo. E até outra, né? A principal sua forma, né? E o Saturno e tal condição para sobre isso. Parece que voltou uma coisa que tinha antes, que é de se justificar pelo mapa, né? Não, eu estaria mesmo continuar brigando, e que é o estereótipo, né? Na verdade, do mapa, porque a gente sabe que não é, porque isso aí não pode ser ninguém.
né? Eu acho que entra de novo no imediatismo, numa coisa muito autocentrada. Eu acho que tem muito a ver com o pouco que a gente está vivendo. Outro dia, uma médica minha, né? Ela disse que tem paciente que chega e fala que não aceita o diagnóstico, que não tem aquilo, que o Google falou diferente. Então, não é diferente do que acontece com a gente, que você vai lá e fala, não é assim, é tal coisa, né? Por outro lado, eu acho que isso também serve para a gente repensar muito a forma como a gente pratica a astrologia. Então, cada vez mais eu faço uma coisa que meus alunos vão fazer, que é, cada vez mais eu consultar uma conversa. A gente não é divino, a gente tem bola de cristal, cada vez mais se tem mais livre-arbítrio, se tem, a sociedade permite mais livre-arbítrio, o autoconhecimento permite mais livre-arbítrio. Eu não tenho como te fazer uma previsão, por exemplo, para relacionamento, sem saber se você é casado, solteiro, está procurando, não está procurando. O mesmo trânsito, ele vai ter expressões, significados diferentes, dependendo do que você está vivendo, né? Então, acho que essa conversa é muito importante, né? Acaba sendo muito mais uma orientação. E uma outra coisa que eu acho, não sei se tem a ver com alguma coisa ou não, mas eu vejo que muitos clientes hoje estão muito mais objetivos. Eles estão naquela consulta porque eles querem saber sobre aquela situação, e algumas consultas são até mais rápidas, mais objetivas, porque é isso. O imediatismo é positivo. Eu comparo muito o nosso trabalho com o médico, né? As pessoas comparam muito com o psicólogo, mas eu acho que, porque, assim, a gente vai ao médico uma vez por ano, né? A gente vai uma vez por ano no astrólogo. Se você tem uma questão e tem, então, um acompanhamento, o astrólogo também tem coisas para fazer um acompanhamento, né? A gente não deixa de dar um diagnóstico e apontar uma forma de fazer. Então, é meio isso, né? A gente vai no médico, ele não vai olhar e te passar todos os diagnósticos da vida numa consulta, né? Então, às vezes, precisa ter uma consulta diferente para outro assunto, outro que faz uma mapa do ano, enfim. Essa avalanche de informação que a internet possibilita, né? Isso até favorece, isso favorece você divulgar a astrologia. Entretanto, cada vez mais pessoas que se dizem astrólogos, que não são astrólogos, né? Divulgam muito que seria essa tal astrologia, né? Isso atrapalha muito a gente como profissional. Muito. E aí tem, né, uma página assim, apresentou de como o astrólogo pode fazer para ganhar dinheiro. Gente, eu próprio ganhar dinheiro, porque são bons astrólogos não trabalham. É isso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. E é ruim às vezes, né? Às vezes a gente se sente mal, né? Eu me sinto mal, por exemplo, quando o cliente chega com um trauma de consulta anterior, sabe? Então, mas eu fui numa astróloga e a astróloga falou que nem adianta eu tentar ter filho, porque eu me escolhi, eu nunca vou engravidar. E não existe. E aí eu olhei uma outra pessoa, tipo, tinha lá um valor super legal, um câncer, não sei o quê e tal. Então, assim, a gente tem que ter esse. Por isso que eu falo assim, nosso trabalho ele é meio incansável. Às vezes a gente cansa, mas eu acho que mais do que nunca a gente tem que estar à frente e fazendo o que você está fazendo aqui, né? Então, deixa eu ter um podcast, deixa eu falar nas redes sociais, deixa eu falar porque a gente precisa esclarecer. E quando a gente vai no médico, né? Essa de médico, né? Você vê a indicação, a referência que for. Se o médico faz uma bobagem qualquer, né? A culpa é do médico, não da medicina. Se você vai numa astróloga e que se diz astróloga, então não pessoa que está errado, é o problema da astróloga, é da astrologia. Como é que a gente consegue diferenciar, ou o público poder diferenciar o que é um astrólogo e que é só uma pessoa que leva informação à astrologia? A gente não tem memória de assistir tudo. Mas como a gente pode diferenciar? As pessoas falam de signos. As pessoas acham que hoje é signo, né? Isso justifica pelo signo, e acho que o programa de signo tem um namorado daquele signo foi legal, porque o signo faz para sempre, né? E o pior é que às vezes eu vejo gente que até já estudou um pouco de astrologia e acha isso, né? E aí essas horas de não ânimo, assim, eu falo, gente, mas as pessoas não têm que ir além do estereótipo. E eu vejo que às vezes a gente acaba ficando chato, né? Ou sendo tomado por chato. Ela vem falar chatice de novo e falar que aquilo é bobagem, né? Mas de novo, a mesma coisa, a gente continua, acho que firme e forte, tentando fazer bem o nosso trabalho. Eu sempre falo, conto uma história, né? Assim, eu gosto muito dessa parte de comunicação, e não sei porquê, né? Um pouco gêmeos da massa, né? Eu tenho uma cliente que ela é uma jornalista muito famosa, ela é
cliente há muitos anos, assim, ela foi uma das minhas primeiras clientes. E eu sempre lembro que ela falou, Titi, eu escrevo para uma pessoa. Se eu toquei uma pessoa, essa pessoa vai continuar o meu trabalho. Né? E ela falou, mesmo com um momento de crítica, se 9 pessoas que leram não gostaram, não sentiram nada, ou acabou, tudo bem. Uma pessoa que me ouviu, que me leu, essa pessoa, o meu trabalho está feito. Eu, nesses momentos que bate o desânimo, eu lembro dela. Sabe? Eu vou continuar fazendo trabalho para essas pessoas e essas pessoas vão replicando. Né? Tanto que, assim, tem bastante cliente, tem bastante aluno, tem bastante leitor, tem bastante. É isso, a gente vai recriando, vai chegando nas pessoas. Vai chegar no povo? Não, vai ter gente que não vai gostar? Vai, mas psicologia, né? Vai ter ciência, elas estão perdendo. Bom, é uma fase, nós estamos passando por essa situação da tecnologia, né? Eu pensei que um pouco extensa essa fase, né? Mas lentamente vai dissipando, as pessoas começam a ter contato com essa tecnologia artificial, ou rasa, mas eu nem sei se eu posso comentar desse modo, que é a tecnologia artificial ou rasa. Mas você não é astrologia, você não divertida só, né? Tem coisa bem forte, né? Assim, falar de signo, se falar certo, não está errado. Isso aqui é uma parte da astrologia, né? Tem coisa que é errado, tem coisa que, e assim, as pessoas se pegam no estereótipo, né? Então, aquela coisa, o Gêmeos é fofoqueiro, o Virginiano é chato, o Escorpião é vingativo, o Ariano é ninguém, e acabou. E aí, às vezes, a gente já vê gente que fala, ah, nunca acreditei nessa coisa de astrologia, porque, imagina, eu sou taurino, mas eu não sou preguiçoso, eu sou uma pessoa extremamente produtiva, tal, gente, algumas das pessoas que eu conheço que mais trabalham, mais são produtivas, são taurinas. Né? Só que pegou a fama um lado do todo, pode ser guloso, preguiçoso, mas dentro de um leque de possibilidades que todo também pode ser diferente no mapa, né? E eu falo assim, as pessoas devem viver com uma plaquinha, assim, tudo depende do mapa inteiro, tudo depende do momento. Como é que você faz isso? E uma caixinha lá no Instagram toda semana, e aí, assim, essa resposta se repete com tempo de vezes. Né? Tem muita gente boa no dia, tem internet. Tem pessoas interessantes, que eu conheço muitos, que falam de uma coisa bem adequada. Tem planetas em signos não corretos, bem adequados. Né? É que se mistura com uma gente, com várias coisas adequadas. Né? Tipo assim, a pessoa dizer que se você se casar com alguém que tem que gostar da sua casa hoje, vai ser terrível. Você se casar se não namorar com alguém que tem dentro adequado, vai ser horroroso. Né? E a pessoa justifica desse modo, a pessoa se encaixa na profissão, né? Em vez de astrologia desse modo, não é verdade, e lógico, as pessoas mais coerentes não falam de astrologia. Uma bobagem, é só uma coisa muito sem. E tem essa coisa de ruim, né? Assim, tem essa história de publicidade, zelado e tal. Tem o seu papel na interpretação, interessa para o astrólogo na hora de interpretar, né? E eu costumo dizer assim, é ruim para o planeta, não necessariamente para a pessoa. Então, você pega, por exemplo, um Marte todo, né? Um Marte preguiçoso, né? Ou vamos pensar no Marte Libra, para ser mais radical, né? Às vezes é uma pessoa que ela já tem tanta coisa agressiva no mapa que às vezes é o Marte exilado que salva a vida dela. Então, assim, não é ruim para ela, é ruim para o Marte que quer brigar, que quer ir para cima, que quer ser agressivo. Né? A Lua em Capricórnio, ela é ruim para a Lua, que a Lua quer chorar, quer ser instável, quer ser melancólica, quer ficar com saudades. A Lua em Capricórnio vai ser uma boa prática. Eu acho que deve ser maravilhoso ter Lua em Capricórnio. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, né? O que é a astrologia, o que é a teoria. As pessoas hoje fazem umas perguntas, eu falo, gente, mas isso interessa para o astrólogo, é quase como, o que a pessoa quer marcar, assim, eu quero fazer a Revolução Solar. Eu falo, gente, você vai no médico, você fala assim, quero que você use tal bisturi para me operar, né? Ou quero que você me atenda com tal material, ou vai falar para ele, olha, você só faz o meu pão com essa farinha, assim, né? É quase isso, né? E as pessoas, elas acham que elas sabem aquilo, e aí elas querem determinar o nosso trabalho. Muita gente estuda muito sobre Revolução Solar, mapa em 5 reais, nada contra preço, cada coisa que ele quiser, né? Mas coisas horrorosas, até cursos, né? Cursos de. Posso comprar em 3 meses, ou até lá, 27 máximo. 3 vezes R$ 9, né? Você não adianta qual assistir sobre isso. Na internet, um vídeo muito importante, significativo. Agora temos a inteligência artificial também. A inteligência artificial, junto com a astrologia, isso pode atrapalhar um pouco? Pode ajudar ou atrapalhar, né? Então, assim, eu penso sempre que, assim, tudo vai...
claro, vem mudanças, mas no começo é a mesma coisa de uma outra forma. Você pega um mapa feito por inteligência artificial, não é diferente de um relatório que hoje já é feito pelo astrólogo, né? O que eu acho que acontece? Por exemplo, outro dia eu perguntei para o chat GPT, né, como que era ter lá uma condição do mapa, né? E eu achei até a resposta ok, assim, quero aprender uma coisa mais complexa, aprender de uma conjunção na casa X, né? Legal. Só que é igual o que já acontece quando você faz um relatório, que é super legal saber o que significa cada planeta em cada casa, o que significa cada série. Mas não é um astrólogo juntando tudo. E tem certas coisas que eu duvido que a inteligência artificial vai conseguir juntar desse jeito, porque muitos astrólogos não conseguem. Imagina para quem está treinando essa inteligência artificial, né? As pessoas. Então, eu acho que isso, aí, ou se conseguir, daqui bastante tempo. Não é uma coisa assim, com uma visão de tão próxima. E eu tenho para mim que, por mais que as pessoas estejam procurando cada vez mais praticidade, tem um movimento de buscar o humano, né? Então, o acolher. O que eu acho que a gente tem muito astrólogo, assim como tem muitos clientes de várias outras áreas apavorados, né, com de perder espaço, a gente tem que saber o que a gente faz e o que o robô não faz, né? Sim. E é isso, vai ser humano, é olhar essa análise, justamente sabendo o que o meu cliente está vivendo para conseguir orientar de acordo com o que está acontecendo na vida dele, né? Então, assim, eu acho que assim, não vai pegar o nosso, não vai roubar o nosso trabalho, pode ajudar a gente a, seja até de uma forma prática e capitalista, de ter novos produtos e coisas que, sei lá, a gente dá muitas provas, vai ganhar mais dinheiro. Só que aí entra a mesma coisa, vai ser astrólogo novo e vai ser uma ferramenta a mais para quem faz qualquer coisa. Né? Isso por isso, faz biologia, né? Aí a pessoa sai do trabalho, por exemplo. Um chato que explica, né? Eles conseguem fazer um bom trabalho sobre o caso. Eles devem prestar o prazo desse caso. Então, uma vez que ser feito, para o chat de pretexto, segue um time. Pessoalmente, tem um lado muito legítimo de fazer isso, ele não gosta de fazer as coisas. Eu também acho interessante. Posso até usar internet, mas pesquisa, mesmo fazer a pesquisa, fazer. Mas o chat GPT pode fazer um texto de. Mas pode fazer um texto de 15 páginas, de repente, isso não é 10 qualquer. Na astrologia, né, talvez possa, eu gosto de trabalhar um pouquinho com isso. Né? Uma pessoa que se diz astrólogo, né, um cliente qualquer, pela unidade do chat GPT, pega pela memória e faz com isso. Mas já se faz isso, né? Já tem astrólogo que já parou no relatório, então você vai ver o que uma cliente mostrou, é o relatório do primeiro. Décadas atrás, existia muito software, né, alguns mais relatórios. Faz aí, eu posso falar, faz. Então, isso é uma coisa que acontece hoje, com uma sofisticação. E eu penso muito assim, por exemplo, eu tenho um relatório de mapa no meu site, todos os textos foram escritos por mim, então 100% eu, você vê. E no começo, você tem algumas pessoas que falam assim, mas eu li o relatório, e aí eu preço bem mais baixo do que a tua consulta, e aí isso vai te dar a tua consulta. Na verdade, aumentou muito a demanda, porque a pessoa vê aquilo, aí ela quer, aí então tá bom, agora eu quero que alguém me explique o que significa tudo isso junto, ou o que eu faço com isso? Então, a pessoa vem para consulta. E tem um lado muito bom, quando eu atendo alguém que já leu o relatório, uma parte da consulta, praticamente, ela já foi, e a pessoa já sabe mais ou menos, né, qual é a visão que acontece. Então, a gente vai ter que estar atento ao que está acontecendo e aprender a lidar com isso, e tentar usar isso a nosso favor. Né? Uma preocupação que eu tenho é que eu vejo poucos bons astrólogos já interessados em usar a inteligência artificial. Então, eu acho que muita gente, que talvez não sejam as melhores, vão sair na frente e fazer coisas, mas, enfim, é um risco que a gente corre. A gente percebe muito que várias áreas do conhecimento, várias atividades, medicina, biologia, o que for, né? Que as pessoas estão fazendo seus cursos, mas com uma cabeça em outra esfera. Sim, você comentou. Acontece isso com o prejuízo. Né? E até que vai medicina também tem essa função. As pessoas estão fazendo um curso, mas estão meio que deslocadas no tempo, né? Não tem percepção das coisas. Não vem essa. Eu sou da geração que anota tudo, né? Eu anoto tudo, que eu anoto terceiração de professor. Eu tenho todos os meus cadernos, assim, né? De tudo que eu já estudei e tal. E é super legal ter isso aí, né? Bom, na faculdade eu noto. Na parte dos meus colegas eu não uso caderno. Então, esse tipo de posição, isso pode atrapalhar muito, né? Que é o conhecimento do futuro. Por exemplo, as pessoas estão estudando, mas estudam um pouco mais errados, são mais fazem isso. Né?
tem acesso à informação pela internet, Wikipédia, né? Outros eu já tive. Mas isso, na verdade, tem que ter mais profundidade. Então, fazer pesquisa, né? É um pouco mais prejudicado. Porque as pessoas não fazem muito mais pesquisa hoje em dia. Né? Por conta disso, os profissionais do futuro, né? Porque o Google Fala bastante também. não faz a transição, tem uma transição. Mas, a médio prazo, quase longo prazo, né? Teremos uma fase estranha em relação às pessoas. Não só a cirurgia. Mas, no caso da cirurgia, não é um tipo de conhecimento que é. Música é fácil, música não entender. Mas tem textos, diagnósticos, lançados que é interessante, mas isso se resume. Mas sabe que quando eu estava uma coisa com você, eu lembro de uma frase que eu usava bastante, você dizia que a gente aprendia astrologia na cantina, no intervalo, né? E isso é uma coisa que os cursos hoje eles não têm livros, né? Então, às vezes, eu até faço esse papel assim, meio chato, mas eu fico assim, assistindo muito para os meus alunos, que assim, a gente não está junto fisicamente, então vamos tentar fazer com se fosse. Então, assim, tenta ficar com a câmera aberta, tenta pegar esse momento de aula e tá aqui, sabe? Quer depois assistir a gravação? A gente já tem uma gravação, uma facilidade, pode ver de novo, pode anotar, mas tenta estar presente. Né? Conversar sobre astrologia é importante. Né? E eu acho que isso se repete, porque assim, hoje a gente tem formação de medicina que é EAD. Né? A gente tem, ou uma parte, né, tem uma porcentagem que é autorizada, mesmo de curso presencial, que aconteça de forma remota, online. Nada contra online, né? Eu acho maravilhoso ter alunos do mundo inteiro, eu acho maravilhoso a gente ter primos maiores, a gente ter, eu acho super legal, não troco mais essa vida. Mas eu acho que a gente tem que tentar compensar isso de alguma maneira. E quando a gente pensa astrologicamente, Plutão em Aquário, historicamente, são marcos de conhecimento, né? Assim, de mudar a forma de aprender, de conhecer, de buscar informação. Acho que vai ser uma loucura quando o Urano estiver em Gêmeos junto. Eu tenho para mim que assim, vão surgindo muitas novas tecnologias, muitas formas diferentes de aprender e ensinar, e a gente vai ter que correr atrás de tentar entender o que está acontecendo e o que a gente vai fazer com isso. Mas o mundo está mudando, está mudando. Então, em Aquário mudou o mundo todas as vezes que ele passou. O Urano em Gêmeos muda bastante as coisas. A gente vai ter em 2026, só que em 2025, já por ordem, né? Saturno e Netuno vão se encontrar comecinho ali, zero de Ares. Exatamente. Para mim é muito simbólico, né? Pô, é o comecinho ali no início do zodíaco, né? O que vai acontecer com o mundo? Eu tenho para mim que muita coisa nova vai acontecer. E aí passa pela informação, passa pelo conhecimento, passa pela forma como a gente aprende, ensina, se relaciona, se comunica. Tem como a gente tem disso do que vai acontecer, mas é muito aspecto evolucionário acontecendo junto. Então, mesmo a gente tendo esse conhecimento de que vem coisas novas pela frente, eu acho que ainda vem mais do que a gente está imaginando. As revoluções, as contestações, o que for, sempre acontece em momentos que as pessoas com muita cuidado, e às vezes vão se revoltar, se rebelar e fazer mudanças. Então, o senso crítico é uma coisa muito importante, a visão crítica das coisas. Hoje em dia, a gente percebe que as pessoas são um pouco a visão crítica das coisas. Elas aceitando o conhecimento, ou aceitando uma verdade, e não elaborando. Isso talvez possa atrapalhar um pouco no começo. Mesmo com o plano de aquário, que marca nascentes, ações, né? Mas um período as pessoas não estão com um senso crítico muito apurado. Talvez essas complicações que possam foi dar bom resultado, né? Serão por conta de uma pressão que as pessoas vão sofrer, necessidade de se revelar, mas não no senso crítico. E a gente pode ver, por exemplo, no próprio jornalismo, né? Essa questão de fake news. As pessoas nunca acreditaram tanto em fake news. Não, é muito triste, né? Eu vi uma matéria que diz que no Brasil é um dos países onde mais se acredita em fake news, né? Então, assim, isso, é fake news da política, é fake news astrológica, é fake news de qualquer coisa, assim, parece que, assim, qualquer coisa, a Thalia, ou foi uma pessoa famosa, ou foi uma pessoa que tem seguidor, ou foi, sei lá, qualquer coisa, X, eu acredito nisso, né? Eu acredito, mas essa informação no meu WhatsApp, foi a minha mãe que mandou, né? Foi a minha tia que mandou, foi o meu amigo, que é uma pessoa muito inteligente que mandou, então eu vou acreditar nessa informação. Né? Isso, eu temo que Urano e Gêmeos vão piorar muito,
O Júpiter já está mostrando isso, né? Eu acho que até fica a dica, assim, a gente está, por exemplo, aqui no Brasil no ano de eleição. A eleição com Júpiter em Gêmeos é chuva de fake news. Então, a gente tem que parar, checar a informação, porque na prática a gente vê até gente que assim, é culta, né? Às vezes cai em fake news. E essa pressa que eu acabei de receber já deixou eu passar para todo mundo, porque parece uma coisa interessante. Só que não é uma matéria inteira. Não viu quais são as cores, né? Tem uma coisa do ser humano interessante, né? Eu acho que isso vai ser bom, ser humano. Mas também, não estou gostando de ser humano. Então, poucos levam um monte de gente para o caminho, né? Mas tem uma coisa interessante, o ser humano, pelo conhecimento, né? Eles viram conhecimento. Ele viu um texto escrito, ele vai escrever a verdade. Né? E alguém escreveu os livros ancestrais. Quem tem conhecimento, que a palavra conhece a verdade para qualquer. A verdade não vai ser aquela coisa. Hoje em dia, a internet tem isso, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. Você vê aquele escrito, tem música, tem som, tem cores. Todo mundo tem aquela verdade que chegou. Que aquela máquina, celular, mandaria uma coisa errada. Tem conteúdo astrológico, né? Que às vezes eu brinco assim, que se eu não conhecesse, eu ia comprar também. Eu conheci umas páginas super bonitas, né? Sim. Assim, é bem escrito, é bonita, a imagem é bonita, a pessoa é bonita, né? Não tem uma coisa ali, você fala assim, putz, essa pessoa sabe o que ela está falando, né? A gente não tem muito filtro, né? E isso me preocupa que isso vai acabar nos próximos períodos, sabe? O povo que agora está estudando, né? Está aceitando o conhecimento, estão aceitando certas verdades, não questionando. Né? Eu não sei se isso muda rápido, assim, e assim, algumas coisas, né? Na última pós que eu fiz, eu tive uma professora que ela fez uns estudos mostrando que neurologicamente mesmo, né? A gente está emburrecendo enquanto ser humano, assim, a gente está diminuindo as nossas sinapses e as novas gerações, elas nem estão chegando onde a gente chegou, porque hoje a gente tem um monte de HD externo, né? Então, a gente não vai decorar o telefone, porque o celular liga, não precisa decorar aniversário, porque eu preciso muito avisa, não preciso saber. Pô, a gente não pegava o guia 4 rodas e a gente via decorar o caminho e tal, e a gente ia, agora o Waze vai, agora tem gente que não sabe chegar em lugar que vai sempre, porque você não presta mais atenção. Então, o nosso cérebro está deixando de fazer algumas sinapses, né? São as que eu adoro, né? E é muito louco, porque depois da Covid eu tive uns problemas graves mesmo de memória. E agora, eu fazendo a faculdade, a minha memória voltou e eu estou muito melhor de novo, né? A neurologista explicou que justamente porque meu cérebro está abrindo um chave um monte de coisa de volta, né? E só que a maior parte das pessoas hoje fica o tempo inteiro na tela, muda de uma janela para outra, muda de um aplicativo para o outro, vai passando. Então, assim, quantas pessoas hoje pegam um livro, que tem, né? Que eu estou generalizando, mas a gente sabe. Pega um livro, eu mesma, que amo ler, eu leio umas páginas, aí deixa eu dar uma olhadinha se alguém me mandou uma mensagem. Né? Deixa eu ver se não ninguém me ligou nesse meio tempo. Então, assim, já é difícil ler, às vezes, um capítulo inteiro, um livro inteiro naquele dia. Né? E isso acaba facilitando também quem vem com uma fake news. Então, estou lendo um livro que é super legal, que chama A Máquina do Caos. Ele fala sobre como as redes sociais, a internet, mudaram a nossa forma de pensar e manipulam a gente. É meio assustador. Eu não terminei o livro ainda porque eu preciso parar de vez em quando, porque dá vontade de deletar tudo e tirar todos os rastros que a gente tem na internet. E aí eu leio, sabe? Daí eu vou para um romance, vou fazer outra coisa, aí eu volto, embora eu terminar esse livro, mas é um livro que não me apaga, eu recomendo. Foi cada vez mais forte, né? Ele volta um pouquinho agora, depois do grupo, né? Depois ele entra em 20 anos. O segundo tipo de gravação, que eu online para empresas. Né? Você tem uma conexão com a biologia que comenta das mutações climáticas também. Como é isso? Então, essa questão das águas, principalmente, que me chamou muita atenção, né? Então, uma coisa que para mim foi muito impactante. Eu até escrevi um texto, né? Fiquei super orgulhosa de mim, primeiramente, eu escrevi o meu primeiro texto astrológico, biológico, sobre a questão dos corais, né? Que os corais tá tendo um fenômeno que chama o branqueamento dos corais. Então, isso foi para a mídia recente, tal, que a gente viu. Os corais, eles têm uma alga que, falo bem leigo, né? Porque nós somos nossa bióloga, estudante de biologia, que dá a cor dos corais. E aí essas algas, elas por conta do aquecimento global, então a temperatura do oceano, mais a acidificação do oceano,
poluição de carbono, todas essas coisas que a gente está vendo de mudança climática, né? Enfim. Os corais estão ficando brancos. E o próximo passo é que eles morram. E aí, né, não só os corais, mas muita coisa que tem na água são necessárias para a nossa vida. E aí, assim, isso está indo numa velocidade muito grande. Fora os corais, boa parte da fauna marinha acaba se perdendo por conta disso. Assim, se os corais morrerem, tipo, uma coisa assim, em torno de 25% da vida marinha morre junto. E muita coisa que tem no mar, né, aliás, praticamente tudo, é a base de toda a cadeia alimentar. Então, qual é a expectativa? Que, assim, se a gente não fizer alguma coisa para parar isso, e muitas coisas a gente não tem como voltar, mas tem como parar, lá na frente, a gente vai ter escassez de alimento, escassez de água, a gente pode tornar a vida muito difícil. E uma expectativa aí que se falam, né, os pesquisadores, é algo em torno de 20 anos. Em torno de 20 anos, a gente tem que então ingressando no ciclo de peixes. E a gente pode ter, se nada for feito até lá, um problema envolvendo a água. Agora a gente está então em aquário, então a gente está falando de água, né? Então, os tornados, nunca teve tornado desse jeito. Estava até comentando com os meus alunos ontem, né? Nunca teve tanta turbulência em avião, só que quando então passou para aquário a última vez, não tinha avião. Então a gente não tinha como fazer essa previsão, que ia ter turbulência, né? Então, um monte de coisa do ar, do espaço, né? Quando a gente for para peixes, a gente tem o meio ambiente como um todo e a gente tem as águas. Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque 20 anos passa assim, historicamente. Né? A gente começou a falar sobre essas coisas quando o Detun ingressou em peixes em 2011, né? A gente falou, olha, é hora de cuidar do meio ambiente, porque lá na frente vai ter Saturno, lá na frente, né? No futuro distante, Júpiter e Netuno não vão encontrar em peixe, já foi tudo isso, né? Então, a gente tem que olhar. Isso é legal da astrologia, né? Isso é uma coisa que você já me ensinou também, lá atrás. Quando Saturno está passando na 4, a gente já começa a cuidar da 5, porque a gente... É isso. No mundo é a mesma coisa. E por que você entende? Tem esperança que as coisas se resolvam bem, brevemente? Eu sempre tento ter. Eu acho que a nossa natureza assim, geminiana sempre tem um lado bom, né? Coletivamente não é um momento fácil, né? Essa pergunta lá do caixinha sempre vem, mas como melhora, né? Gente, não vai melhorar o mundo, assim, não vai melhorar rápido, né? Mas nunca dependeu tanto da gente. Então é aí que eu fico esperançosa, porque o que é Plutão em Aquário? O que é Saturno, Netuno entrando em Áries? Também não é um protagonismo individual e dos grupos, os grupos que se unem, as pessoas que se mobilizam para fazer alguma coisa. Então, a gente tem que começar a se conscientizar e fazer alguma coisa. Então, assim, eu tenho esperança, mas eu tenho um certo desânimo, porque eu não vejo as pessoas fazendo o que eu acho que deveriam fazer. São coisas individuais mesmo, né? Como que a gente resolve as coisas no meio ambiente? Quantas pessoas que a gente conhece, assim, não separa lixo, não se preocupa com o que consome, tem coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Mas parece que as pessoas jogam a culpa no exterior, né? Os políticos não fazem isso, o mundo não faz isso, então eu não faço isso. Não tem a capacidade de decidir, né, faz parte desse coletivo, e ele, com sua pequena ação, também pode fazer alguma coisa. Isso falta um pouco dessa consciência, que eu creio que esse espírito da problemática, que trouxe, mais amplo, a gente trabalha um pouco, vocês não têm mais a questão que a gente faz parte da sociedade, é o espectador das coisas que acontecem. Mas só olha na internet, só olha no Instagram. Vai muito no nicho, né? Esse livro, por exemplo, que eu citei, ele fala muito isso, você fica no nicho. Então, assim, eu aprendi na pós que eu fiz a burlar um pouco isso, mas a gente não burla tudo. Né? A gente só recebe coisa que interessa pra gente. Né? Então, outro dia eu estava fazendo uma pesquisa de molusco. Da faculdade. Agora eu só recebo ovo, não sei o quê, sabe? É isso, o que te interessa chega até você. E aí vira aquilo, e aí todo mundo que está ali concorda com você. Então, o aquário, idealmente, né? Muitos falam, então, e aquário, todo mundo vai se unir, né? A paz coletiva. O aquário, ele bicha mais, né? A gente viu isso quando passou o Urano em aquário, quando passou o Netuno em aquário, quando passou o Saturno em aquário. A gente fecha em grupos. Então, eu acho que seria uma coisa que é possível. Então, não sei se vai acontecer, né? Seria uma conscientização maior, política e coletiva. Seria um bom caminho. Agora, se isso vai acontecer ou não, ninguém acha, né?
É isso. Muito bom, Carol, nosso tempo já aqui. Mas antes de Carol, uma situação marcante que aconteceu recentemente, que chamou a atenção do seu dia a dia, assim. Nossa, é coisa difícil. Não, se percebesse na rua, no dia a dia, chamou a atenção. De bom ou de ruim? Muito, muito, muito. Eu nem sei dizer, eu tô com criança Saturno na casa de vocês, todo dia acontece coisa no meu dia a dia, na minha rotina. Mas, não sei, assim, uma situação pontual, assim, que tenha me chamado a atenção. Mas acho que no meio de toda essa, vou pensar uma coisa boa, né? Acho que no meio de tudo isso que tem acontecido, que eu acho que é isso, os dias não conseguem fáceis, né, de forma geral, não os meus, né, definitivamente. Eu tenho me apegado muito às pequenas situações. Acho que é uma coisa que eu estou vivendo muito do meu lado virginiano no mapa, assim, de perceber assim, que todo dia tem alguma coisa boa que acontece, sabe? Tem alguma conversa com alguém, alguma coisa que acontece, né? Minha relação, a própria relação com os bichos, né? Alguma coisa que eles fazem, a minha filha. Então, eu não sei, assim, tem uma situação. Eu acho que eu estou num momento de colecionar pequenos bons momentos, que eu acho que isso também ajuda bastante a gente a atravessar momentos que são assim, vários. Você viu o dia a dia com esse meio todo, né? Isso aí. Parar para observar até, né, assim, né, criar essa coisa de observar, né, eu fiz uma viagem que foi muito legal, no começo do ano, que viajei com um grupo, enfim, um biólogo que leva e tal, né, e a gente, por exemplo, foi fazer coleta de cogumelo, né? E aí, por exemplo, sabe, você percebe que quando você presta atenção numa coisa, você apura seu olhar, né? Então, agora, tudo que eu olho, eu acho cogumelo calçado, sabe? Então, é isso, é a gente se pegar nessas pequenas coisas, porque é isso, na verdade, que vai construindo a nossa vida e nosso dia a dia. Uma notícia que chamou a atenção recentemente. Esses astronautas que estão presos no espaço até 2025, porque é uma coisa muito também, né? Ficando em aquário, né? Eles foram voltar, e eu já fiquei pensando, gente, como que tá a vida deles? Eles só para passar 8 dias e vão ficar, sei lá, um ano, meses. Você até comentou de livro, né? E repete como é que é o livro? Chama A Máquina do Caos. Eu esqueci o nome do autor, mas chama A Máquina do Caos. Estou em vários livros, na verdade, sempre ao mesmo tempo. Um filme que chamou a atenção, que não pode ser tão antigo, gente, quando me faz essa pergunta, eu gosto de tanto filme, quando me perguntam. E aí, quando me perguntam, às vezes, tipo, sobe, sabe? Eu não lembro, tipo, os filmes mais legais que eu assisti ultimamente. Não sei, eu dormi em todos os filmes que eu assisti ultimamente, porque eu tô muito cansada, né? fazer alguma coisa também. Eu assisti série. Eu assisti bastante série. Vai de série? Bom, eu descobri série na pandemia, né? Porque, assim, todo mundo, e assim, gente, a realidade dos atendimentos foi muito puxada dentro da noite, falava assim, dentro das notícias, né? Falava, a gente precisa assistir uma coisa, né? Então, a primeira série que me pegou foi o This Is Us, e, enfim, acho que todo mundo deveria assistir, inclusive quem gosta de astrologia, porque eu acho que é uma coisa que fala muito sobre a vida e as relações, e acho muito legal. E aí, na sequência, foi o Outlander, que me pegou, e aí eu amo de paixão, né? Assim, eu fico seguindo as comunidades, meus fãs. Você tem um trabalho que vai ser apresentar na Astrológica 2024, agora no dia de setembro, né? Fala um pouquinho desse trabalho. Então, olha que interessante, que eu assistindo, né, eu comecei a captar que alguns dos personagens deviam ter determinados ciclos fortes. E aí, entrei na comunidade dos fãs, aí descobri que tinha uns livros de bastidores e tinham vários escritos da autora, porque é uma série baseada numa série de livros, né? E aí descobri que eles tinham data de nascimento, e aí eu descobri que os mapas deles faziam sentido, e aí eu descobri que os mapas dos atores casavam com os mapas dos personagens, e aí eu comecei a estudar essa relação, e é maravilhoso, gente, tem umas relações com a biologia também, eu falei, a gente vai ter o meu próximo passo, né, porque a escritora, ela é bióloga, ela é botânica, então tem muita relação com as ervas, com a medicina, é uma coisa bem legal. E adoro essa série. E aí, de vez em quando tem uma série que eu assisto. Agora eu estou assistindo aquele O Conto da Aia, que também é uma série que, assim, parece o The Handmaid's Tale, né? Não sei se você assistiu, mas meus alunos que me levaram a assistir, porque, assim, umas coisas que aparentemente, assim, ficcional, né, baseado num livro dos anos 1980, assim, e aí quando a gente olha, tem muitos elementos, assim, ali, claro, não é uma coisa extrema, mas que tem muito a ver com alguns riscos aí, coisas acontecimentos atuais.
Sempre pergunto isso, mas mais uma vez. O que é astrologia? Como são sempre me pegam, você não direto. Eu acho que sei lá, nem sei se eles vão sempre a mesma coisa, né? Eu acho que. O que é astrologia? Eu acho que a astrologia é a vida, né? Assim, a astrologia ela é essa percepção de que a vida é ciclo. E tem até falado muito isso, né? Que a astrologia e a biologia elas têm muito a ver, porque as duas estudam a vida e os seus ciclos, cada uma de uma forma, né? Então, eu acho que é isso. A astrologia ela é a nossa percepção de que a vida é cíclica e que a gente tem por que ser assim e a gente tem como saber como melhorar e ser a nossa melhor versão e tem para frente e tentar viver da melhor maneira possível dentro, apesar dos problemas. Que legal. Quem é você? Vixe, são muitas, né? Geminianas são muitas, né? Eu sou astróloga, eu falo assim, eu tenho minha essência é astróloga, minha essência é ser mãe, né? Então, uma parte muito importante de mim também, né? A minha lua no ascendente, meu lado canceriano, estudante eterna. Que legal. Não de conta assim, onde é que você vai chegar? Sabe, sei lá, né? Cada dia eu depende do dia. É interessante isso, né? Porque às vezes eu paro para pensar, assim, eu me considero uma pessoa meio abençoada, assim, eu gosto muito da minha vida, sabe? Falo que mesmo ultimamente eu gosto um pouco de reclamar, mas acho que são os meus de Saturno. Mas eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto muito da minha vida, sabe? Eu acho que eu construí a minha vida de um jeito legal, assim, então eu não trocaria nada. E ao mesmo tempo eu tenho essa sensação, assim, né, de não sei, eu tenho amor pela vida, assim, então eu quero viver muitas coisas, né? Então, assim, onde eu quero chegar? Às vezes eu falo assim, acho que já cheguei onde eu queria chegar, agora eu quero, sei lá, fazer outras coisas, eu quero continuar vivendo a minha vida, conhecendo outras coisas, outras histórias, né? Acho que é isso, né? Tá certo. Amanhã pode ser que eu ache outra coisa. Isso pode ser. Tire, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Sempre, né? Obrigada E pelo pela convite. amizade, pelo carinho, pelo coleguismo profissional também. E pelo trabalho que você faz com a astrologia pela vida. Trabalho pela biologia também. Obrigada, Paulo. Sempre muito bom estar aqui. Eu adoro sempre estar com você. Conversar. É sempre muito divertido. A gente sempre liga, o papo flui, a gente vê os amigos, sempre Você vai ser funciona um bem. desses. Tire, muito obrigado. Obrigada. E até uma vez. Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para dia de noite. E um bate-papo adorável, individual. Vejo vocês na próxima, eu achei, no próximo mês, mais uma vez. Beijo grande para vocês todos. Fiquem. Beijo grande.